Oi, vamos falar sobre fundo de investimento imobiliário, ou FII, ou como tem vários por aí, os FIIs. O que acontece? Muitos gostam de investir em imóveis. Só que investir em imóvel tem sempre aquela coisa, tem que ir lá negociar, comprar um imóvel, passar no cartório, administrar esse imóvel, receber aluguel, por exemplo. Então, assim, tem uma série de trabalhos. O imóvel ficou vazio, então quem que vai alugar? Então, tem uma série de trabalhos que vem quando a gente aluga ou compra um imóvel para alugar, ou vai trabalhar com imóveis, que muitas vezes o investidor não está interessado nisso, ou não quer esse tipo de trabalho e nem tem muitas vezes tempo para isso. E aí surge o FII, o Fundo de Investimento Imobiliário, como uma alternativa interessante, porque é como se você investisse em imóveis, mas, primeiro, você precisa de menos dinheiro. Então, se um imóvel custa, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 20 milhões, algo desse tipo, você não precisa ter todo esse dinheiro, você pode comprar cotas desses FIIs e você negocia essas cotas e compra essas cotas na bolsa como se fosse uma ação, porque ele é estruturado justamente como se fosse um condomínio fechado. Veja o videozinho sobre condomínio aberto e fechado para entender a diferença. Mas é como se você negociasse uma ação. Como você negocia uma ação, você também vai pagar a taxinha de corretagem, né, nessa negociação do FII. E tem uma vantagem que você pode ter, alguns FIIs têm mais liquidez, ou seja, é mais fácil comprar e vender no mercado, outros nem tanto. Então também tem que ficar de olho nisso, na negociação dos FIIs, antes de sair entrando aí e investindo. Mas ao invés de você comprar um imóvel, você pode comprar FIIs. Então, com muito menos dinheiro, você pode ter o rendimento dos imóveis, como por exemplo dos aluguéis, e tem gente, o gestor do FII, do Fundo de Investimento Imobiliário, que faz todo esse trabalho de pegar, alugar, cuidar da vacância, pagar os impostos e assim por diante. Então, é menos trabalho e você tem o mesmo efeito dos FIIs, até com mais liquidez se precisar de dinheiro. Os FIIs, eles têm várias classificações. Então, uma das classificações mais usadas é classificá-lo ele como fundo de tijolo, ou seja, fundo que investe realmente ali em imóvel, tá certo? Então, o fundo adquire imóveis. Tem FIIs de títulos. O que é um FII de título? É um fundo de investimento imobiliário que ele não investe diretamente no imóvel, mas ele compra títulos lastreados em imóveis. E aí é o seguinte, então, por exemplo, ele compra LCIs, tá ok? As letras de crédito imobiliário, os certificados recebíveis imobiliários, os CRIs e outros títulos que estão atrelados a imóveis, estão lastreados em imóveis. Esse é um FII de títulos. E também tem os fundos de fundos. Então, tem FIIs que compram cotas de outros FIIs, que é uma alternativa interessante para quem quer realmente fazer uma diversificação no mundo imobiliário de uma maneira mais fácil e rápida. Então, o gestor já olha vários fundos imobiliários e quando você compra uma cota desse fundo, já está comprando, é como se você comprasse várias cotas de vários fundos. Então, facilita a diversificação. Assim como a gente tem vários negócios imobiliários. Então, tem FII que está desenvolvendo, construindo um prédio, isso quer dizer, ele parte do zero, compra o terreno e depois vai construir a obra e tudo mais, isso é uma coisa mais de longo prazo. Tem FIIs que já compram imóveis prontos e aí já tem a renda dele, que você vai receber na forma de aluguel, e tem o FII, que também é conhecido como híbrido, então ele tem um pouco de cada. Então ele tem uma parte de renda, outra parte ele tem, por exemplo, imóveis que ele está adquirindo, vai estar construção, tá ok? Por isso, leia bem o prospecto do FII, as informações, para saber onde está investindo, tá ok? Então, às vezes, você está de olho na renda do aluguel e está comprando um FII de desenvolvimento. Esse FII de desenvolvimento vai demorar para começar a distribuir aluguel. Então, olho nisso. O FII tem um atrativo muito interessante, que é a isenção do imposto de renda no recebimento, ou seja, nos dividendos pagos pelos FIIs. Então, que é um, puxa vida, é um benefício bastante interessante, mas você vai ter que pagar imposto no ganho que você tem quando você vende a cota do FII. Então, você comprou a cota de um FII por R$ 100, vendeu depois de algum tempo por 120, você vai pagar imposto de renda sobre a diferença entre os 120 menos R$ 100, ou seja, o quanto você vendeu menos que você pagou. Então, para aí você tem imposto de renda quando você tiver um ganho de capital na venda desse FII, ou seja, quando você tiver um lucro na venda desse FII.
mais o dividendo que você recebe, aí você não paga imposto. Mas também fica de olho que nem todos os FIIs têm esse benefício. Então, certifique-se disso antes de sair investindo no FII. É mais uma alternativa interessante para você diversificar a sua carteira. Por isso, assim, investigue, conheça o FII. Muitas vezes, assim, para você ter aquele rendimento mensal, por exemplo, ou pensando justamente uma diversificação mais geral da sua carteira. Tá ok? Até a próxima e invista com ciência.